Foi muito legal. E eu acho que logo eles vão ser vacinados também. Sua mãe já deve ter sido vacinada, não foi? É? E isso é uma coisa bem legal, que é uma forma que Deus está agindo, né? Dando Eu tava inteligência. falando com o microfone fechado. Né? Mamãe foi vacinada? Eu acho que sim, porque ela fala que doeu. Que doeu, pois é. A enfermeira, quando estava dando lá na minha mãe, ela falou, é doída, né? Minha mãe ficou quietinha assim, não falou nada, mas ela disse que é meio doloridinha assim, mas ela está passando bem, né? E é uma forma de Deus estar cuidando, né? Está dando inteligência para as pessoas fazerem as coisas, para estar melhorando, para estar criando os remédios e estudando e fazendo a vacina e tudo mais, né? A gente tem orado, né, Danilo, para que tudo isso passe, né? As aulas estarem voltando ao normal, a vida está se restabelecendo, né, Danilo? E que bom que você está aqui na escola dominical, viu? Fico muito contente da sua participação aqui, tá? Bom, na semana passada, a gente conversou um pouquinho sobre ver um pouco as coisas de Deus, no sentido de ler a Bíblia, de fazer oração, né? De ser praticante, né? O versículo era: tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes. O versículo lá de Tiago. E você leu um pouco mais a Bíblia essa semana? Fez um pouquinho mais de oração? Como é que foi? Deu para praticar o que a gente conversou semana passada? Eu só fiz oração. Ai, mas já é legal. Já é um começo muito bom, né? Muito bom, porque você conversa com o papai e com a mamãe todo dia, né? Você levanta, se acorda, começa a conversar com eles. E conversar com o Papai do Céu também é fácil, né? A gente pode conversar com ele na hora que a gente acorda, a gente pode conversar com ele em qualquer momento do dia. Mas é legal também a gente ter um momento para a gente parar um pouco e fazer aquilo mais um momento de estudar, vamos dizer assim, né? De estudar a Bíblia, que é, tá, agora eu vou parar de brincar, agora eu vou parar de, acabei minha lição da escola, ou agora eu vou começar o meu dia, o momento que for. Agora eu vou ler um pouco da palavra de Deus, eu vou ler uma história, eu vou ler um texto. Bom dia, Miguel, que legal que você está aqui. E ter esse momento de estar estudando a palavra de Deus realmente, né? De ler um pouquinho da Bíblia, ver o que Deus está contando para a gente. A gente faz uma oração, lê a Bíblia, vê o que Ele quer falar para a gente naquele pedaço da Bíblia, faz uma oração de novo para agradecer, por exemplo, e tenta praticar o que Ele está fazendo, né? Esse momento é o momento que a gente chama de meditação, um momento de estudo individual, né? Cada um em si com Deus. E durante todo momento do dia a gente pode estar falando com o Papai do Céu, né? Não precisa ser só aquele momento que a gente vai para o quarto, fica quietinho, parado, estudando, pensando, né? O dia todo a gente pode falar com ele. Viu, Miguel? A gente falou domingo passado sobre ter um momento e todos os dias de estar fazendo uma conversa, um aprendizado, uma leitura bíblica com Deus. Bom? Que na nossa revista, a gente que chama, tem que pôr bem pertinho aqui, Dia a Dia com Deus. Está fora de foco, né? Mas aqui, ó. Dia a Dia Não, com deu pra ver. Deus. Deu para ver, né? A gente vai estar vendo formas e jeitos e coisas da gente estar sempre, cada vez mais aprendendo coisas e vendo coisas de Papai do Céu. Tá bom? Ao invés de ser só domingo de manhã, ou só na UCP, que aliás, quem viu o culto hoje de manhã? Tava dormindo. Eu só vejo. Tá. Vocês vão ter, vai começar em março a UCP de novo. A UCP vai retornar, a UCP presencial, o grupo
de garotada da idade de vocês vai voltar para a igreja, viu? Vai voltar. Deixa eu ver, eu acho que é dia 6. Estou vendo o calendário aqui do lado. Se não for dia 6, é dia 13, gente. Sinceramente, desculpa. Não guardei exatamente o número, mas eu acho que é dia 6 de março. Enfim, esse recado vai chegar de novo para vocês. Vai voltar ao CP na igreja, tá? Então vai ser um momento com todo o cuidado contra a Covid e tudo mais, mas vai ser um momento de estar reencontrando pessoas, reencontrando amigos, sem ser pelo computador ou pelo celular ou pela televisão, né? A escola dominical, domingo, ainda vamos continuar assim, mas as atividades sábado vão recomeçar, tá? Então, como eu estava falando, existem esses momentos da gente estar conversando com o Papai do Céu pela UCP, pela escola dominical, pelo culto, por fazer oração, às vezes, na hora da refeição. Aqui em casa a gente sempre faz. Na casa dos meus pais a gente sempre fazia também. Mas tem um momento que é nosso, né? Um momento meu com o Papai do Céu, sem ser com outras pessoas, né? Então a gente vai estar vendo isso durante o estudo dessa revista, tá? E aí, esse momento pode ser qualquer hora do dia, qualquer momento, tá? Espera só um pouquinho. Desculpa. E é um momento que a gente tem que ter para aprender mais. Bom dia, Ana. Que bom que você está aqui. Miguel e Ana estão com as Bíblias aí? Vão buscar rapidão, se não está aí, que a gente vai ler, hein? Ó, os versículos estão aqui para vocês abrirem daqui a pouco. Alguém gostaria de fazer uma oração para a gente começar a estudar novamente aqui? Eu faço então, tá bom? Isso. Oi. O que você falou, Miguel? Você faz depois? Eu faço depois. Tá bom, ok. Querido Deus e Pai, muito obrigada porque estamos aqui na escola dominical. Que isso esteja ajudando a gente a estar aprendendo, a estar ensinando aquilo que realmente for da Tua palavra. Que a gente possa estar guardando aquilo que for da Tua palavra aqui, que a gente possa estar depois praticando para estar crescendo no nosso conhecimento de Ti, crescendo na fé, crescendo em graça também, Senhor. Obrigada pela vida de cada um aqui, Senhor, do Miguel, da Ana, do Danilo, a minha. Esteja com eles na escola, esteja com eles nos estudos, nas provas, que o Senhor possa estar cuidando da saúde e da família de cada um. Em nome de Jesus, amém. Bom, gente, então, seguinte, deixa eu virar para essa coisa aqui. A gente vai falar um pouquinho hoje de oração também, né? De oração também. E teve uma revista inteirinha que a gente estudou, principalmente com a tia Renata, sobre uma oração da Bíblia. Que oração era essa? Pai Nosso. O Pai Nosso. O Pai Nosso. E lá na Bíblia, quem que ensinou, além da tia Renata, de papai e mamãe, de professores, mas na Bíblia, quem mostrou essa oração? Não lembro, eu acho. Samuel? Não, né? Não. Não sei. Tá em Então- Salmos, então eu esqueci o nome da pessoa que faz Salmos. Quem fez Salmos foi Davi, mas essa oração está no Novo Testamento. Davi é do Velho Testamento, Essa oração foi Davi foi no Velho Testamento, a oração está no Novo, e ela está aqui, ó. Vamos abrir esse versículo? Tá ao contrário? Não, tava certo.
Tá Agora tá certo? ao contrário. Então, é para mim que tá ao contrário. Vamos abrir aqui, ó. MT é Mateus. Qual dos três vai ler esse daqui? Mateus. Eu leio, como é que eu vou pegar minha Bíblia? Então vai lá, Miguel. Miguel vai ler Mateus 6:9. Depois eu tenho um para o Danilo, um para a Ana também. Ô, tio, 6 é grandão? O 6 é o grandão. É isso aí, Danilo. Capítulo É 6. do novo negócio lá ou do velho? Do novo. Tá. Do novo. Na parte final da Bíblia. Então, a Bíblia está aqui, ó, na parte final dela, mais ou menos depois do meio, vai um pouco para lá. Aqui, ó. O meu tá na página 720. Ah, e a minha começa de novo. Na minha está na página 10. Mas é que começa tudo outra vez. Viu? Já abri, primo. Tá, Mateus 6:9. Mas, deixa eu ver. Eu quero ver uma coisinha aqui. Desde o capítulo 5, volta uma página aí para trás, Miguel. Lê o 5:1 primeiro, para a gente ver quem é que estava falando essas coisas aí. É uma pessoa que falou um monte de coisa, e é ela que falou essa oração, porque ela ensinou um monte de coisa e foi falando, e foi falando em partes, né? Jesus, A Bíblia né? deu 5:1. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Isso. Então, quem que estava falando para muita gente? Jesus. Jesus. Aí ele começou a conversar com um monte de gente. E tudo isso que está aqui desde do capítulo 5, ele falou sobre as pessoas no casamento, falou sobre as pessoas que brigam umas com as outras, falou sobre pessoas serem felizes, falou sobre as pessoas amarem umas às outras, falou sobre dar o dízimo e a oferta, e falou sobre oração, que daí quando ele chega lá no capítulo 6, é ele que continua falando. Então lá no capítulo 6, 9, é Jesus que continua falando tudo isso. Então lê o 6, 9 pra gente, Miguel. Portanto, ó, como é? 6:9, né? É isso. Até o 13. Só o 9, por enquanto. Portanto, orem assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Isso. Então, quem ensinou essa oração, e mais um monte de outra coisa que foi lá no começo do 5, foi Jesus. Jesus ensinou bastante coisa, e esse grupo de coisas aqui, como ele estava no campo, ele estava num lugar aberto, ele estava numa região com montanhas, é conhecido como Sermão do Monte, tá? Sermão do Monte, porque ele falou realmente estava lá nas colinas, nas montanhas, estava lá no campo. Vamos imaginar assim, uma fazenda. Ele estava lá e um monte de gente ouvindo ele falar, tá? E ele ensinou assim, a gente a fazer oração. E ele ensinou a gente a falar Pai Nosso. Pai Nosso. Quem que é o nosso Pai? Não é só o Mauro, não é só o Cris, não é só o Josué, que meu pai já faleceu, mas não era ele. Não é essa pessoa física, Ana, eu não sei o nome do seu papai. Mas não é exatamente essa pessoa que ele está falando, porque não é para eles que a gente vai pedir uma coisa assim, um prato de comida, uma ajuda para levar na escola, um tênis novo. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando para essa pessoa nos ajudar a gente ficar contente no coração, nos ajudar a não ter medo, nos ajudar a fazer as coisas certas. Então, quem que é esse nosso Pai? É Deus. Então, a gente tem que orar, como Jesus está ensinando, tem que orar para
Deus, só para Deus. E ele é pai das pessoas, não é só meu, não é só do Miguel, não é só da Ana, não é só do Danilo, ele é pai das pessoas, mas é de todo mundo. Ele é pai das pessoas que acreditam em Jesus, tá? Tem uma diferença aí, são duas coisas. Deus fez o mundo inteirinho, né? Ele fez o céu, ele fez as estrelas, ele fez a florzinha, ele fez o matinho pequenininho que tá lá na rua, ele fez a formiguinha, ele fez o dinossauro, ele fez mamãe, papai e você. Ele fez tudo. Mas quem que é filho dele? É aquele que acredita em Jesus. Aquele que acredita em Jesus, que tem Jesus como Salvador, que tem Jesus como aquele que sabe que ele é o caminho para chegar em Deus. Porque quando o Papai do Céu fez o mundo estava muito bonito, muito legal. E ele fez Adão, fez Eva, aí eles fizeram coisa errada, aí Deus falou, bom, eu vou ter que consertar isso aqui. Aí ele mandou Jesus para ser a ponte, para ser a pessoa que ia unir o homem a Deus de novo. Então a gente ora para Deus, porque Jesus é a ponte, Jesus é o que liga nós dois. Eu já fui até para o final da oração, né? Mateus 6, 9, começa falando, então, Pai Nosso, porque Ele é para quem a gente tem que orar, tá? E aí, tem uma história que está em Lucas 18, é um pouquinho mais compridinha, então eu vou ler para vocês essa, tá? Só ouvir aqui, deixa eu abrir, Lucas 18, 9. Jesus contou uma história. Essa não foi lá na montanha, não foi lá na fazenda, não. Ele estava num outro lugar, numa outra época. Ele contou uma história assim. Ele contou essa parábola, né, que eram as palavras, para que alguns que confiavam em si mesmo, porque eles achavam que eles eram justos e eles não gostavam dos outros. Então Jesus falou, vou contar uma história para eles. 2 homens foram para a igreja para orar. Um fariseu e um publicano. Então vamos agora entender. Fariseu era o nome dado àquele grupo de homens que conhecia a lei lá que Moisés tinha dado. Como é que chamava aquela lei lá que Moisés deu lá atrás, há muito tempo atrás, no Velho Testamento? Não era 10 mandamentos? 10 mandamentos, isso. Moisés tinha dado os 10 mandamentos, esses caras sabiam assim tudinho da lei de Moisés. E outras coisas também que Moisés tinha falado, como servir na igreja, como cuidar do tabernáculo que era da igreja, outras leis ali de convivência no grupo, de cidade, não só os 10 mandamentos de Deus, tá? Coisas que foram acontecendo para convivência ali do povo, tá? Então eles chamavam esse grupo de leis de Moisés, e os fariseus sabiam tudo aquilo de cor e salteado. E eles achavam que eles eram super bons, porque eles obedeciam à lei dada super antigamente. Tá? E o publicano era o nome dos caras que eram os cobradores de impostos. Vocês já devem ter ouvido falar de imposto, de taxa, que até hoje a gente tem que pagar, certo? Tem que pagar imposto para carro, tem que pagar imposto para casa, tem que pagar imposto. Quando a gente anda de pedágio, é um tipo de taxa que a gente anda, né? Tá na estrada, tem que pagar pedágio. É uma taxa que a gente tem que pagar. Isso existe há muito tempo atrás. Muito. E os caras, oi, Sara, que bom que você está aqui. Que delícia. Mamãe tinha falado. Pode falar? Oi. Mamãe tinha falado que achava que você não ia conseguir vir. Beijo para cada um, beijo para você, Sara. Que bom. Os publicanos eram os caras que cobravam os impostos. Mas eles eram uns caras que cobravam até a mais do que devia e ficavam ricos porque eles pegavam para eles o dinheiro. Eles não trabalhavam só para o governo,
Eles, pegavam a mais. Bom, enfim, os dois caras, na história de Jesus, foram lá para a igreja para orar. Deixa eu continuar lendo aqui. E aí, onde eu tô? 9, virou a página. Minha Bíblia virou aqui. Então, os dois homens foram para a igreja para orar. O fariseu, que era aquele que se achava super entendido da lei antiga, e o publicano. O fariseu ficou de pé e orava para si mesmo. E orava assim: ó Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como os outros homens que roubam, que são injustos, que traem as esposas, e nem ainda como esse publicano. Eu faço jejum 2 vezes por semana, eu dou o dízimo do que eu ganho. O publicano estava de pé, longe, mas ele nem tinha coragem de levantar as mãos para o céu. E ele batia no peito, arrependido, dizendo: Deus, eu sou pecador. E aí, Jesus disse: eu digo que este que ficou justificado para a sua casa, este que ficou fazendo as coisas certas, e não aquele. Ou seja, o publicano que fez o certo, e não o fariseu. Porque todo aquele que se acha o máximo, não vai ser, será humilhado. Mas aquele que se arrepende, aquele que se humilha, esse sim será exaltado. Jesus contou essas histórias para os discípulos para mostrar que não era para a gente mesmo orar para a gente mesmo, como o fariseu fez. Ele orava fazendo com que as pessoas olhassem para ele e pensassem que ele era o melhor, porque ele falou: eu sou bom, eu sei a lei, eu não sou como os outros. A oração dele foi mais para se mostrar do que realmente para falar com Deus. O publicano, apesar de ser uma pessoa realmente que cobrava impostos, cobrava muito imposto, e às vezes podia, não estou dizendo que todos os publicanos e todos os cobradores de impostos são ladrões, tá, gente? Mas ele sabia, esse cobrador aqui sabia que ele tinha errado, então ele pediu perdão para Deus. Ele percebeu que ele tinha errado e ele pediu perdão para Deus. Ele estava lá talvez com vergonha, na história de Jesus, talvez querendo se esconder, mas ele foi até Deus e falou isso. Então isso é muito importante, é a gente perceber isso que Jesus quis dizer nessa história, a gente perceber que está errado, contar para ele, porque Jesus falou que a oração tem que começar como? O versículo que o Miguel disse, como é que começa aquelas 2 primeiras palavrinhas? Quem lembra? Vamos repetir? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Isso, Pai Nosso, a gente tem que falar com o Pai. Não é fazer oração só para a gente. A gente pensa, lógico, a gente pensa, a gente percebe que a gente está errado, mas não é falar para a gente: eu errei, eu errei, eu errei, eu tenho que me curar. Não é só para a gente, não. A gente tem que falar: eu errei, meu Deus, me desculpa, meu Deus, eu errei. Tá? É assim: Pai, eu errei, e eu quero me acertar contigo, tá bom? E se a gente estiver errado com alguma pessoa? Se a gente mentir para alguém? Se a gente pegar alguma coisa que não é nossa? E aí? A gente tem que pedir desculpa para as duas? Tem. A gente tem que pedir desculpa para as duas. Se a gente pegou um brinquedo que não é nosso, se a gente falou uma mentira, a gente tem que ir para essa pessoa e pedir desculpas. E para Deus também, tem que fazer as duas partes, tá? A Bíblia tem muitos versículos que falam isso, a gente tem que pedir perdão para a pessoa e para Deus, tá? Então, isso é a confissão, tá bom? Continuando a oração do Pai Nosso, que o Miguel começou a ler, ela fala de confessar os pecados.
tá? Ela fala de perdoar, desculpa, não de confessar, ela fala de perdoar os pecados. E perdoar é a gente estar arrependido e a gente mudar. A gente não fazer mais peraí, deixa eu voltar a minha fala. A gente pedir perdão, tem vários pontos aí. A gente perceber que a gente fez errado, a gente pedir desculpas, né, que é pedir perdão, mesma coisa, e a gente não fazer mais, tá? Se a gente mentiu, por exemplo, ou se a gente pegou um brinquedo que não é nosso, seja o que for, a gente percebeu que fez errado, a gente tem que devolver, a gente tem que falar a verdade, a gente tem que pedir desculpas e não fazer mais aquilo. Senão não parece que a gente se arrependeu, né? Não parece que a gente está ali dando bola porque a gente fez de errado, tá? Se a gente é uma pessoa que realmente está arrependida, percebeu que está errado, a gente vai melhorar. E como é que a gente consegue melhorar? Quem ajuda muito a gente a melhorar? Papai do céu e Jesus. Não é fácil, não. Nem para mim é fácil, gente. Nem para mim é fácil. Então, eu tenho que pedir ajuda para Papai do céu, para Ele me dar força para eu melhorar a cada dia, tá? Então, com Ele, se eu fiz alguma coisa errada, eu peço, Jesus, me ajuda a não fazer isso de novo, porque eu não quero fazer isso de novo. E vou lá e, a cada momento, peço para Ele me ajudar a não fazer aquilo de novo, tá bom? Vamos agora para o outro versículo. Ana ou Danilo ou Sara, quem vai ler esse daqui, ó? Tiago 5,16. Calma aí, tia, vou procurar. Tá bom, então é o Danilo esse, hein? Tiago 5,16. É mais para frente, ali mesmo no Novo Testamento, Dani. Tá? Bem lá para o meio, quase no final. É Tiago? 5,16. Ok. É quase no final da Bíblia. Bem lá no final. Achei. Achou? Achei. Ô, tia, o meu Oi. não tem o meu não tem o número 5 grande. É o último capítulo de Tiago. Depois de Tiago vem 1 Pedro. Tem sim. Será que caiu a página da sua Bíblia? É porque lá no negócio lá que indica as páginas, tava 926. Ó, Achou? é 5 e o que, tia? 16. Tô procurando 16, tia. Tá. Quase junto com 1 Pedro já. Bem finalzinho. Ana, você lê o próximo, tá bom? Vai ser em Tiago mesmo. Tia, tá muito pequena essas letras. Tá de boa. Você vai ler, Danilo? Não consigo achar, muito pequeno. Tá bom. Ana, você já tá aí? Então você quer ler pra gente? Por Pode favor. ser. Obrigada, Ana. Tá. Vocês estão me escutando? Estamos escutando. Danilo, lê para você aí na sua Bíblia mesmo, tá? Miguel, continua olhando para você, Sarinha. Tá. Tiago 5,16. Olha só o que Tiago, que foi um cara que escreveu muita coisa sobre o que a gente tem que fazer também, coisas que Jesus ensinou para ele, ele ensina para a gente. O que a gente precisa fazer? Vamos lá. Pode ler, Ana. É o 5. 16. Ok. Confessai, pois, os vossos pecados
uns aos outros e orais uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode por sua eficácia e súplica do justo. Pois é, obrigada. Pode ter algumas palavras aí meio diferentes, né? Mas quer dizer assim, a primeira palavra, acho que todo mundo entende, né? Qual que é a primeira palavra aí, Ana? Vou achar uma outra versão aqui. Primeira palavra é Confessai. confessai, é isso aí. Então, confessar quer dizer o quê? Quer dizer o que aconteceu. Para falar dos pecados, confessar que você fez errado. Confessar quer dizer a verdade, tá? Quer dizer, falar assim, pô, amigão, desculpa, mas eu peguei a sua bola aquele dia lá, fiz errado. Desculpa porque eu falei uma mentira. Desculpa porque eu briguei com você e não devia ter brigado. É falar a verdade para a pessoa quando você fez alguma coisa errada. Então, confesse seus pecados aos outros. Conta o que você fez de errado. É fácil? Não é não. Mas isso vai dar uma alegria no coração, vai dar uma paz no coração bem legal, tá? E o que mais que ele pede para a gente fazer? Confessar e orar. Orar uns pelos outros, tá bom? Então é uma coisa que é para fazer junto, é uma coisa que é para fazer com os amigos, é uma coisa que é para fazer pela família, é uma coisa que é para fazer por pessoas que você talvez não conheça, mas que sabe que precisa de oração, tá? Como missionários, como pastores, bom? Eles precisam de oração também, precisam da ajuda de Papai do Céu, né? Orem uns pelos outros. Para quê? Para ser curado. Se a gente faz uma coisa errada e a gente percebe que fez errado, não fica aquela coisa assim, ai, não tá legal, eu fiz errado, mas não tá legal. Então, tá escrito aqui, como é que vai passar isso? Se a gente pedir desculpa, se a gente confessar. Tá explicado. É simples. Quer dizer, é simples e ao mesmo tempo não é fácil, mas é simples. A resposta é simples. Se a gente está triste no coração porque a gente sabe que fez alguma coisa errada, o jeito da gente ficar contente, da gente sarar, de falar, ai, agora eu estou melhor, é confessar, é orar, é falar com o Pai do Céu, é falar com a pessoa, tá? E, olha só, o que é isso aqui, gente? O que são essas coisinhas aqui? Dá para entender? Pedra. Pedra, isso. Existe uma expressão que diz as pedras no caminho. Já aconteceu com vocês de estar andando na rua, estar andando no jardim, estar andando na calçada e ficar chutando as pedras? De brincadeira? Sim. E de tropeçar numa pedra? Sim. Tá. Se não tivesse Muitas pedra, vezes. muitas vezes, se não tivesse pedra, ia estar mais fácil de andar? Não. Não, porque se tivesse barro também, se tivesse chovido. Se tivesse barro ia estar ruim, hein? Se já fizeram alguma caminhada, assim, num parque, para ir para uma cachoeira, num lugar cheio de pedra para cima e para baixo, e enrosca o pé, e arranha, Sim. e machuca? Não lembro. Não lembra? Miguel, você falou junto com o Danilo, eu não entendi. Sim, e descalço. E descalço, machucou? Não, nem tanto. Nem tanto, mas um pouquinho deve ter ralado, né? Só porque a pedra era pontuda. A pedra pontuda. Então, existe uma expressão que a gente diz as pedras no caminho. Essa expressão quer dizer que são as dificuldades, as coisas difíceis que estão na nossa vida. Se você fosse para essa cachoeira, por exemplo, Miguel, não sei para onde você estava indo, se fosse um gramado assim, ia ser mais fácil, né? Se fosse um lugar sem lama, se fosse um lugar sem chuva, né? Podia ser que fosse mais tranquilo, né? Se fosse correr num lugar que não tivesse pedra, que não fosse pontuda, né? Ia ser mais tranquilo. Então, essa expressão quer dizer que são as dificuldades que a gente tem. E sabe quais são as dificuldades que a gente tem? Quais são as pedras no nosso caminho de confessar?
Orgulho. Orgulho. O que é o orgulho? É aquela coisa assim, ai, eu tenho vergonha de falar que eu estou errado. Eu vou falar isso, o que os outros vão pensar de mim? Eu não vou fazer isso não, porque eu sou muito bom, eu conheço todas as leis, eu sou que nem um fariseu aqui. É o orgulho. E isso não é legal. Não é assim que Deus ensina a gente a fazer, porque na história lá dos 2 rapazes, Jesus disse que o publicano foi mais legal, porque ele teve coragem de confessar e no final da história Jesus falou, aquele que foi mais correto foi o que não teve orgulho, que se confessou e que foi humilde. Olha só, outra pedra no nosso caminho. Quem lê aqui para mim? Dureza. Dureza. Dureza onde? No coração. Dureza no coração. Então é uma pedra no caminho, é uma dificuldade que é aquela assim, eu tô certo, eu não vou mudar, eu não vou errar, tudo que eu já sei. É uma pessoa que não muda, é uma pessoa que tá sempre emburrada, por exemplo, que não aprende uma coisa nova, que não aprende que existem outras formas de fazer as coisas, existe a forma melhor e correta, que é a forma que Jesus e Deus ensinam pra gente, sabe? Uma pessoa que não tem sentimento bom, isso é uma dureza no coração, tá? É uma consciência que não muda, uma cabeça que não muda, um pensamento que não muda para coisa boa, tá? Isso é uma pedra no caminho para a gente estar confessando, para a gente estar orando direito, para a gente estar falando direito com o Papai do Céu. Uma outra pedra no nosso caminho, qual é? Opa, aqui. Medo. Medo. Medo de quê? Errar. Errar. Medo de errar. Quem é perfeito? Ninguém. Ninguém. Só Jesus foi perfeito aqui na Terra. Deus, sim, mas o único homem perfeito foi Jesus. Então a gente erra, tá? E a gente vai ter medo. Mas quem que tira esse medo da gente? Quem que vai ajudar a gente? Papai Jesus. do Céu. Jesus, tá? Então a gente tem que pedir para ele. Se a gente percebeu que a gente fez alguma coisa errada, se a gente confessou, se a gente conversou com Deus, se a gente pediu perdão, a gente está tirando essa pedra do orgulho, tirando essa pedra da dureza no coração, tirando esse medo de errar do nosso caminho, fazendo do nosso caminho um gramado gostoso, bonito, sem lama, sem aqueles matinhos que ficam incomodando a nossa perna, um gramado gostoso, tranquilo, gostoso de brincar, de correr, que é quando a gente se sente bem de ter conversado com Deus, tá? Então, todas essas pedras podem ser tiradas quando a gente faz oração para Deus. Oração é para Deus, só para Ele, só Ele pode fazer as coisas, tá? Não é santo nenhum, não é qualquer outro Deus que os homens inventaram. Isso não existe. Se a gente acredita, e é o que a gente acredita que é o que está certo na Bíblia, o único que pode fazer essas coisas é Deus verdadeiro, Deus Papai do Céu, tá? Mas tem mais uma coisinha aí. A gente ora para Deus, tá? Ok. E eu falei no começo que tem uma ponte que junta a gente, né? E vamos ver agora. Aqui, ó. Este aqui. Quem quer ler isso aqui? Opa. Ana, eu falei para você ler, né? Tiago 4. Ou Sara, não sei quem quer ler. Tiago 4, de 1 a 3. 1, 2, 3. Eu leio. Ok, Miguel. Bora. Tiago 4, 1, 2, 3. Tiago é aquele que a gente estava lá no final, bem no final da Bíblia.
Tiago 4, 1, 2, 3. posso ler? Pode. De onde procedem as guerras e as brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam, sentem inveja, mas nada podem obter, viver a lutar e a fazer guerras. Nada têm, porque não pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjarem em seus prazeres. Isso. De novo aí tem algumas palavras difíceis, né? Que quer dizer contenda, cobiça, esbanjar, mas isso quer dizer assim, Tiago estava contando assim, por que vocês ficam brigando? Vocês têm irmãos? Ana, não sei se você tem irmão, tem? Danilo não tem. Não. Não, Ana, você tem irmãos? Eu tenho um. Tem irmão, Sara tem, Miguel tem. Vocês brigam com os irmãos em casa? A cada segundo. Eu brigava com a minha irmã, quer dizer, eu tenho um monte de irmã, mas eu brigava principalmente com uma. E por que a gente briga no fim, gente? É por coisa boba, assim, sabe? É porque uma pegou uma blusa da outra, é porque pegou um chinelo. Tomada. É porque, sabe, na verdade, o motivo da discussão é uma coisa tão bobinha. Pensa de verdade. Pensa, Sara, não é por uma coisa bobinha que você briga com a Bia? Sim. Ô, gente, faz silêncio, por favor. Então, porque tá falando assim, por que você briga? É por causa das coisas que você quer, né? E se você vê criancinha pequenininha, aquelas criancinhas de 2, 3 anos que estão começando a querer brincar com alguma coisa, né? Elas ficam puxando uma da outra, elas não sabem dividir, né? Elas estão aprendendo essas coisas, elas brigam porque elas querem ter aquilo para elas, né? E a gente vai crescendo, continua da mesma forma, né? A gente briga porque a gente quer aquilo para a gente. Isso é inveja, isso é o que chama de cobiça, é querer muito uma coisa para a gente. Isso continua não como um brinquedo de criança de 2, 3 anos, depois muda, porque é minha vez de jogar videogame, porque é minha vez de usar o celular, porque essa blusa é minha, né, Sara? Porque esse lacinho do cabelo é meu, ou porque esse jogo sou eu que vou fazer. As coisas pelo que a gente briga, muda, mas o motivo é sempre o mesmo, é porque a gente quer as coisas do nosso jeito. Depois as discussões começam a ser, nem sempre até por uma coisa material, mas por ideias, né? Por que tem tanta discussão para os adultos, por exemplo? São por ideias. A minha ideia é melhor do que a sua ideia não vale nada, é porque eu quero que seja do meu jeito, ou fulano quer que seja do jeito dele, fulana quer que seja dela, e as ideias não se combinam, então cada um fica com a sua cobiça, que é isso aqui, a sua, qual outra palavra que tinha aí no seu, Miguel, a sua inveja, a sua vontade de ter alguma coisa, e não reparte, e não é humilde para aprender coisa nova. Então isso é uma coisa que a gente chama na Bíblia de uma coisa da carne, uma coisa do homem que não aprendeu a ser humilde, a ser calmo, a ser sincero, a ser manso e aprender a repartir, a ouvir, aprender que está errado, aprender a repartir. Isso é uma coisa que a gente tem que estar todo dia, cada momento vendo. Isso é importante? Então vamos continuar. Isso é importante? Não, isso não é importante. Então deixa, vamos repartir, vamos passar para frente, esquece. Então por que a gente briga? Por causa da nossa inveja, por causa da vontade de ter as coisas. Não está certo. Tiago está falando aqui que as brigas acontecem por causa disso. E aí ele termina no versículo 3, no final, né,
no 3, no final do 2 e do 3, ele fala que a gente pede, vou pôr na outra versão aqui. Vocês querem aquilo que dá alegria a vocês, tá? Vocês pedem sem saber como pedir. Vocês pedem e não recebem. Então a gente tem que aprender também a pedir para Papai do Céu direito as coisas. Mas não adianta a gente pedir coisa que Papai do Céu, coisas que não tem nada a ver para Papai do Céu, né? Como, por exemplo, me dá uma Ferrari, porque eu quero ter uma Ferrari, eu quero ter um carrão. Isso vai ser bom para nossa família. Para nem ter carta, já quer uma Ferrari. Isso vai ser bom para eu falar de Papai do Céu para os outros? Isso vai ser bom para eu louvar a Deus? Isso vai ser bom só para eu me sentir super orgulhosa e falar, nossa, olha meu carrão. Não tem nada a ver isso, né? Então, quanto mais a gente sabe de Deus, a gente sabe que o que vai ser bom vai ser eu ter algum carro para me locomover, para eu poder ajudar as pessoas, para eu poder levar alguém para algum lugar, para ajudar alguém, para eu poder levar minha família, para eu poder levar outros. Aí Deus vai me ajudar. Aí eu posso dizer, Deus me deu isso aqui, Deus, sabe? Então aquilo que a gente pede para Deus é aquilo que a gente sabe que está dentro dos planos de Deus também. Então se a gente pedir direito, porque a gente conhece a Deus, porque a gente acredita, a gente está no mesmo caminho, aí Deus vai fazer. Tá? Então, olha, ele fala, versículo, final do 2 e 3. Querem o que não têm, invejam o que os outros têm, lutam e fazem guerra para tomar deles. Mas o que vocês querem, não tem o que vocês querem porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados. Eu estou lendo numa outra versão aqui que o Miguel leu. Pedem apenas o que dá prazer e alegria para vocês. Então a gente tem que pedir aquilo que vai realmente ajudar a gente a ter uma vida boa para com Deus. A gente pede as coisas que vão glorificar, vão fazer a gente a testemunhar e falar, olha como foi legal o que Deus fez pela nossa família, olha como foi legal o que Deus fez por mim. Então, aí a gente vai ficar contente. Então, duas coisas. Confessar, quando a gente for pedir alguma coisa, pensa, isso vai ser legal para eu contar para meus amigos depois que eu ganhei isso, Papai do Céu? Vai, que legal. Então eu vou pedir, eu acho que isso vai ser legal. Como, por exemplo, eu contei aqui no começo, eu estava contando para o Danilo, e a gente tem orado para Deus estar tirando a pandemia, para acabar com o Covid, e para isso a situação estar melhorando, né? Eu fiquei muito contente essa semana que eu levei minha mãe para tomar vacina. Parecia uma coisa tão longe há um ano atrás, né? E eu agradeci a Deus por isso. Eu consegui dar a vacina para minha mãe. Então, pedimos para Deus ajudar, e é uma coisa, parece uma coisa pequenininha, bobinha, mas não é não, foi muito legal. A mãe do Danilo já deve ter tomado também, porque ela é médica, tá? A minha irmã, eu tenho uma irmã que tomou, ela é enfermeira, eu tenho uma irmã que tomou também, ela também ficou muito contente por ter tomado. Então, a gente está pedindo coisas que agora a gente pode agradecer e falar, gente, Deus está agindo, as vacinas estão chegando, as coisas estão melhorando, Deus está cuidando da gente. Bom, então, pedir. E pedir também em nome de Jesus. Porque eu falei, ele é a ponte que nos liga para Deus. Bom, pedir em nome de Jesus, tá bom? Vamos ler. Sara, você pode ler? Você não leu ainda, querida? Se você quiser, se você puder. João 14, 13. Ela saiu? Será que caiu aqui? Não voltou. Alguém pode ler? João 14, 13? Se quiser eu leio também. A Então Sara pode- voltou.
Voltou. Eu ia apertar pro microfone, só que aí acabei. É que tava deitada assim, aí eu fui e acabei apertando sem querer e houve o problemão. Tá bom. Você pode ler, Sara, João 14:13? Então, é que eu não tô com a minha Bíblia aqui, eu não tô em Campinas, eu tô em São Paulo. Ah, tá bom. Mas que bom que você está ouvindo. Então, o Miguel lê para a gente, tá? Como você falou que podia ler, Miguel, eu agradeço, querido. João 14:13. 1 João? Não, João. O Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas, João. Lá no comecinho. Ah, entendi. Danilo, você está aí? Ficou quietinho, querido? Ai, que bom. João 14:13. Mateus, Marcos, Lucas, João 14:13. Jesus falando com os discípulos, tá? Nesses 4 evangelhos, a gente tem muita coisa que Jesus falou. Muita, muita coisa, tá? E aqui é mais uma coisa que Jesus falou sobre ele, tá? Ele começa a contar lá no 14, falando, os discípulos estavam tristes, ele está falando, gente, não fica triste, não fica preocupado, vocês têm a mim, eu posso cuidar de tudo, fica tranquilo. E aí, no versículo 13, o que ele fala, Miguel? Vai lá, faz a voz de Jesus aí, Miguel. É tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim que o Pai seja glorificado no Filho. Pois é. Então, a gente começa a oração com Pai Nosso, que a gente vai pedir para Deus, a gente vai confessar pecado, a gente vai falar que a gente não está fazendo coisa legal, a gente vai orar para outras pessoas, a gente vai ficar contente, porque a gente conseguiu tirar as pedras do caminho, né? Ó. Barulhão. As pedras foram embora, e no final da oração a gente vai fazer em nome dele. Em nome de Jesus. Porque Jesus que é a ponte para nos ligar com Deus. Eu falei no começo que quando Deus fez o mundo, lá no começo, bem legal, o homem errou e Deus falou assim, eu preciso unir ao homem de novo, eu e o homem, e vou mandar Jesus para unir. Tá? Então, aquele que acredita em Jesus é filho de Deus, a gente é unido com Deus através de Jesus. Então, ele falou isso. Se você pedir em meu nome, eu vou fazer isso. Por isso que a gente fala em nome de Jesus no final da oração. Porque Jesus que é o intermediário, ele que é a ligação para com Deus. Tá bom? Mas para quê? Não é só para pedir qualquer coisa, hein? Lembra que eu falei, não adianta pedir uma Ferrari se isso não tem nada a ver com o quê? Olha aqui, a fim de quê? Para quê? Para glorificar a Deus. Bom, se ter uma Ferrari vai ser uma coisa que vai ser boa para você e para glorificar a Deus, tudo bem, né? Mas, se não é, ele não vai dar. Bom, então a gente tem que acreditar, a gente tem que estar andando no caminho de Deus, a gente tem que fazer em nome de Jesus, e a gente vai saber que aquilo vai ser para a gente conseguir contar para as outras pessoas, dar testemunho, que é contar, gente, olha o presente que eu ganhei de Papai do Céu. Fulano foi sarado da Covid, fulano tomou vacina, eu fui bem na prova, eu tô contente porque eu consegui fazer as pazes com meu irmão, eu tô contente porque eu não falo mais mentira, eu tô contente porque, sei lá, algum problema sarou. Essa felicidade é pra gente contar, porque Deus está ajudando a gente, tá? Então, glorificar é agradecer muito a Deus, falar que ele é maravilhoso porque ele fez essas coisas, porque ele deu essas coisas. E por que ele faz isso? Por quê?
que ele ama a gente. Por Ele amor. ama por amor. Ele ama muito, 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 muito cada um de nós. Por isso que ele mandou Jesus, tá? Ele tinha um filho só. E ele deu esse filho veio aqui no mundo, esse filho morreu, esse filho viveu, tá? Fez muita coisa, contou muita coisa para as pessoas aprenderem, para a gente acreditar nele, para depois estar todo mundo junto no céu, vivendo junto com ele, e falando que ele é maravilhoso. Tudo isso é por amor. Tá? Então é para ter uma vida feliz, é para ter uma vida contente, é para ter uma vida alegre, para a gente estar sem pedras no caminho, bom? Para a gente ser alegre com Deus. Ah, mas de repente você está andando e tem alguma coisa que acontece que fica triste. Tem. O que a gente vai fazer daí? Quem sugere alguma coisa? Orar para Deus. Orar para Deus. Né? Orar para Deus. Tá bom? Então, sempre, se acontecer alguma coisinha, se você ficar um pouco triste, se você perceber que, sei lá, fez alguma coisa errada, ou que deixou de fazer a coisa certa, fala com o Papai do Céu. Fala com sinceridade no coração. Joga fora aquela pedra de dureza no coração. Até caiu aí mesmo, tá? Joga fora aquilo de você. Fala com sinceridade no coração. Lembra dos dois moços? Um foi sincero, o outro não. Aquele que foi sincero, Jesus falou, esse foi legal. O publicano. Esse foi legal. Então a gente tem que ser sincero, tá? Orar para Papai do Céu, confessar, orar pelos outros, falar em nome dele e ficar alegre, tá bom? Isso que eu queria contar para vocês, isso. Bom, dessas partes aqui numa oração que a gente pode usar não só numa oração, mas no nosso dia a dia. Bom, no dia a dia, quero dizer assim, não precisa ser só no momento de oração para eu estar pensando, Pai nosso, desculpa por ter feito tal coisa, obrigada por tais e tais coisas, e eu vou pedir para o Senhor me ajudar em tal coisa, em nome de Jesus, amém. Essas 5 coisas a gente pode fazer em momentos parados, que a gente está estudando a Bíblia, ou pode fazer em qualquer momento no nosso dia, tá bom? Alguma pergunta, algum comentário, alguma fala? Vocês entenderam o que eu falei? Sim. Sim. Todo mundo tão quietinho. Ana Maria e Sara, vocês mandaram as respostas da gincana, eu corrigi e vou mandar para vocês, particularmente, e vou mandar para o Danilo também, deixa eu pegar na pedra aqui, vou mandar para o Danilo também, para você depois conferir com você mesmo, Danilo, o que você fez a gincana, tá bom? E depois eu falo o resultado, tá? Gente, muito legal conversar com vocês. Eu gosto bastante de conversar com vocês. Legal? Miguel, você faz oração então, que você disse que faria no final? Vamos acabar? Faço. Mas espera, eu tenho um pedido de oração. Pode falar. Então, gente, eu tô muito feliz porque faltam 4 dias pro meu aniversário, estou louca. É gostoso fazer aniversário nessa área, mas você tá aguardando aí que vai chegar um presentão enorme? Como é que é isso? Está tão contente. Não, animada pra fazer aniversário mesmo. E aí hoje ontem, Tá animada pra ficar velha. Longe de ficar velha. Ontem? Eu tô animada Não, ontem eu cheguei aqui em São Paulo e eu recebi uma festa surpresa, assim, que eu nem sabia que eu ia. Aí eu tive uma festinha surpresa aqui. Fala, oi, Lara. Aí eu tô aqui numa casa de uma amiga e eu ganhei presente, um presentinho aqui. Que legal, que gostoso, Sara. Gostoso, né? Que bom. Então, é um dia especial, né? É um dia que você tem para você, é um dia para você ficar bem com a família, um dia para você agradecer a Deus, né? Então, que bom. Desde o começo do mês, né?
Esse mês é seu, você tem comentado sobre isso, que bom, Sara. Mas você volta hoje? Você vai ficar aí esses dias? Como é que vai ser a sua semana? Eu vou voltar hoje para Campinas. Você vai estar na sua casa no dia do seu aniversário, possivelmente? Sim. Tá, ok. Certo, então vamos orar pela Sara, né? Que essa alegria continue muito, né, Sara? Uhum. Mais algum pedido, pessoal? Algum agradecimento? Meu aniversário não tá perto, mas eu vou fazer já já. Legal, né, Manda Miguel? aqui 2 de março. No próximo mês. É. Danilo, você falou alguma coisa aí? É porque o meu falta muito tempo também. Seu falta muito tempo. Tá. Tá bom. Então, é isso aí, gente. As revistas vão chegar essa semana, daí eu mando para vocês, tá? Sara, Danilo e Miguel vão pegar na igreja. Ana, acho que foi sua mãe que me passou o endereço, não foi, Ana? Foi. Para eu mandar pelo correio para você. Não tem problema. Eu vejo aqui depois as minhas mensagens, tá bom? Vão receber a revista para fazer um pouquinho por dia das nossas lições, para estar lembrando, para estar estudando, para estar guardando tudo que a gente falou durante a semana, tá bom? Então vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela que a gente teve hoje, muito obrigado pela comida que a gente já vai comer, que algumas pessoas não têm, e que a gente tem esse privilégio. Muito obrigado também que a gente tem as suas palavras nas nossas mãos, e a gente é livre para estudar quando a gente quer. E cuide dos missionários, em nome de Jesus, amém. 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 Obrigada, gente. Bom domingo. Um beijo para cada um. Tchau.